sou Juliana Batista Lima e hoje eu sou psicóloga e hoje estou aqui para conversar mais uma vez sobre o suicídio. Então, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, por estar sendo valorizado o trabalho do psicólogo nessa seara tão difícil, mas que é uma seara de todos nós, não só da psicologia, mas de todos nós enquanto humanos. Muito obrigada. Bom, a gente está no Setembro Amarelo, né? Então a gente precisa lembrar o quanto é importante retomarmos esse assunto e falarmos, discutirmos, conversarmos sobre o suicídio. Esse às vezes é um assunto que fica meio sombrio, nem sempre se quer falar, mas para a gente falar sobre suicídio, a gente precisa lembrar que a gente precisa falar sobre saúde e principalmente sobre saúde mental. E falando sobre saúde mental, a gente precisa retornar à vida e a todo o brilho que a vida precisa ter. É muito importante que ao falar sobre suicídio, a gente consiga retomar a fala sobre a vida. Bom, mas falar sobre saúde mental é falar sobre a saúde mental de todos nós, no nosso dia a dia. Nós, no nosso trabalho, na nossa família. Assim como também é a gente pensar um pouco na saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos pais dessas crianças, adolescentes, dos nossos idosos também. E como tudo isso pode ser potencializado nessa convivência. Mas hoje eu não estou aqui também para a gente enfatizar tanto a culpa, mas para falarmos das possibilidades que a gente tem pela frente nesse assunto. Vamos lá. Já se passou um ano do nosso webinar do ano passado, hein? E estamos aqui de novo, reunidos para falarmos e conversarmos sobre esse assunto. Quanto mais espaço, quanto mais possibilidades, mais a gente vai poder transformar esse assunto. Então tem um ano que nós falamos sobre o nosso Mustang amarelo, sobre a história do Mike. E um jovem de 17 anos que nos Estados Unidos comete o suicídio e no seu velório os amigos se reúnem e distribuem cartões amarelos com as fitas com os dizeres: se precisar de ajuda, peça. Muitas vezes está ao nosso lado e a gente nem sempre presta atenção. Não só o suicídio, mas todos os comportamentos que falam de um desligamento com a vida. Todos aqueles comportamentos que nos levam a pensar que a vida está perdendo a sua qualidade ou o seu valor. O jovem, a criança, o idoso, o adulto está se desligando da vida. Mas voltando nesse assunto, eu queria abordar primeiro dois pontos muito importantes. A questão da temporalidade, a necessidade da gente falar isso todos os anos. O tempo e a repetição nos é muito importante. Já se passou um ano, muitas coisas aconteceram, continuamos vivendo tempos difíceis, mas ainda assim precisamos voltar nesse assunto. E um outro ponto também ligado a ele, que é importante, é a gente estar mais uma vez falando, pensando, conversando, discutindo e transformando a questão do suicídio. Isso é muito importante, porque parte da prevenção, quando a gente fala num processo de prevenção, parte do ponto de nós falarmos, da gente conversar, da gente trazer o assunto à tona e tornar ele possível. Quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente deixa ele embaixo do tapete, mais difícil vai ser abordar esse assunto. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre as necessidades e a continuidade. Já passou um ano, mas estamos aqui um ano de novo precisando falar sobre isso, porque precisamos de continuidade. A continuidade é o que nos garante viver, continuar vivendo. A gente tem uma psicanalista na atualidade que chama Luísa Amor. Ela tem uma frase que ela diz assim: a gente precisa no nosso trabalho fazer de novo, de novo, de novo e de novo, até que esse de novo possa se tornar novo. E nesse ponto isso faz muito sentido.
a gente vai precisar fazer de novo, mais uma vez, uma outra vez, para que, de novo, enfim, a gente possa trazer ou fazer algo novo. No suicídio, quando a gente fala até que a gente possa fazer algo novo, é importante que a gente saliente que falar sobre ele precisa ser falado com uma certa liberdade, sem estar tão presa a amarras, a conceitos ou preconceitos. É um tema importante que nós ainda temos alguns tabus que precisam aos poucos ir sendo desfeitos, não quebrados, porque nem sempre conseguimos quebrar, mas desfazê-los é um pouco mais tranquilo e para isso precisamos de tempo, continuidade, todo ano. A gente também traz, para fazer esse novo acontecer, até que esse novo aconteça, a gente também traz a escuta também para muito perto. É comum a gente escutar, mas são as amizades, é a escola, ou a troca da escola, ou a troca desse ambiente, ou é isso, é aquilo. São sempre colocando muitos fatores. Isso sempre me leva a pensar o tanto que essas falas mobilizam as famílias. E num ponto, eu vou me arriscar a dizer que é verdade. Mas do que nós estamos falando? O ambiente é aquele que pode nos interromper, nos atravessar, nos fazer muito mal. Ele também pode nos potencializar, nos transformar, nos dar condições de crescimento e amadurecimento. A gente aqui não está falando só de boas companhias. A gente está falando dessa ambiência, desse ambiente como possibilidades. E isso é a palavra que hoje eu queria deixar marcado, as possibilidades. O ambiente como possibilidade para coisas muito importantes, boas, e coisas muito importantes, não tão boas. Mas é assim que a gente vai seguir, ou por aí que nós vamos seguir. Se a gente parar para pensar, falar sobre a vida, a gente já começa a falar sobre ela no dia que o neném nasce. E como é bonito ver a preparação do ambiente, muda-se os espaços, mudam-se as pessoas, muda-se o tom da voz, cuida-se de muitas situações, para que quando esse neném chegue, esse ambiente todo possa recebê-lo e dar condições dele continuar a viver fora da barriga. E como isso é interessante, bacana, e a gente vê a vida acontecendo. Só que a gente não faz isso com os nossos jovens e com as nossas crianças, nem com os nossos idosos. A gente não continua se transformando nesses períodos de desenvolvimento que exigem algumas adaptações, que exigem algumas transformações pessoais e ambientais. Então, quando a gente não faz isso, a gente em algum momento abandona, deixa essa criança, deixa esse jovem e muitas vezes até os nossos idosos abandonados, sem condições ou sem possibilidades de fazer diferente. E aí a gente pergunta assim, se a gente pensar na nossa família como um lugar extremamente potente, de muita potência, se a gente pensar na prevenção, a gente também precisa pensar em família, porque a gente vai ter um impacto muito maior quando a gente aborda a família inteira do que quando a gente pega apenas a criança, o jovem, o adolescente, o idoso. A ideia é do todo, a necessidade desse cuidado, a necessidade de um cuidado amoroso. Mas esse cuidado tem erros? Claro, exato, temos erros. Por isso que é verdade essa questão do ambiente. Então, mas esses erros, num espaço de potência e de amor, eles também podem ser reparados, eles podem servir como uma forma de refazer a todos que estão envolvidos. A gente precisa continuar cuidando de toda essa ambiência à nossa volta. É isso que vai dar condições de termos um caminho mais
mais florido ou menos florido. Não também que o nosso caminho tenha que ter tantas flores, não é bem assim. Mas a gente pode cultivá-las à medida que a gente for caminhando. Então, tratar de suicídio ou voltarmos a falar de suicídio é voltarmos a abrir espaço nas nossas mentes, na nossa vida emocional, no nosso entorno, na nossa família, nos nossos pensamentos, sobre como é importante falar, cuidar e escutar. O suicídio é um assunto que, para ser prevenido, ele precisa ser falado, ele precisa ser compartilhado. Eu preciso deixar algo que me chama sempre a atenção, que nem sempre a gente valoriza tanto. Depressão é algo que pode ser tratado. Nós temos metodologias, medicações, linhas de trabalho das mais diversas. E suicídio, ele também pode ser prevenido. E isso depende da forma como a gente olhar, como a gente escutar e como a gente, a partir disso, puder tratar. Tem uma outra coisa também importante, que é o amarelo. Eu estava pensando sobre esse nome, né? Essa cor que tem esse nome amarelo, que vem de uma palavra que é composta de duas outras, que é o amar e o elo, né? Então, o amor, ele se faz com elos. Então, nós precisamos, para falar de suicídio, para falar de vida, para falar de prevenção, falar sobre os elos, falar sobre as nossas interações e lembrar que falar é muito importante e que a escuta, ela também pode salvar vidas.